Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Nessa nossa aula de hoje nós iremos chegar aqui já próximos ao final do conteúdo de ar-condicionado, tá bom? Na aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho aí a respeito aí das muflas, falar um pouquinho da distribuição do ar dentro do sistema e além disso nós iremos também conversar um pouquinho a respeito aí das nossas pressões do sistema, tá bom? Na aula da semana que vem, no dia 20, está previsto aí para a gente poder fazer uma aula ao vivo, em que nessa aula ao vivo a gente vai falar um pouquinho sobre os cálculos necessários para a gente realizar um dimensionamento de um sistema de ar-condicionado, tá? Bom, como então a gente já começou aqui a conversar, vamos hoje falar um pouquinho sobre as muflas, tá certo? Bom, então como vocês, não sei se já assistiram aí o vídeo que eu deixei disponibilizado aí referente à parte 2, a gente mostra um pouquinho o que é uma mufla, mas basicamente a mufla ela é um atenuador de ruído, como a principal fonte de ruído, de vibração, de NVH num sistema de ar-condicionado, ela fica localizada ali. É o compressor, como a principal fonte de ruído é o compressor, então a mufla precisa ficar localizada justamente próxima a essa geração de vibrações e ruídos. Por isso que a maioria das muflas elas sempre estão muito próximas ali ao nosso compressor do ar condicionado, tá? Bom pessoal, eu peço desculpas aí de vez em quando o vídeo tá dando esses lagzinhos, tá? Eu troquei de máquina e aí a máquina de vez em quando aqui ela dá umas travadas, o programa ele trava, mas depois ele volta, enfim. Eu acredito que isso deva se resolver aí até o final da semana aí com o pessoal da informática que ficou de colocar aqui mais memória, tá? Mas enfim, como eu estava dizendo aos senhores, as muflas então elas são colocadas próximas aos compressores, tá? E elas são dimensionadas em função da frequência e da amplitude de ruído, tá certo? Então aí a gente pode perceber que em função da amplitude a gente vai aumentar a seção transversal de uma mufla e em função da frequência, quanto maior for a frequência, a gente vai estar aumentando o comprimento de uma mufla, tá? Assistam o videozinho que tem no YouTube, o parte 2, que vocês observarão então uma muflazinha lá no sistema de ar-condicionado que a gente estava lá apresentando, tá? Aqui é um projetozinho de mufla, tá? Isso aqui é uma mufla aqui no 3D e aqui a gente tem uma mufla mesmo propriamente dita. Uma foto extraída aqui da internet. Então, através de mudanças bruscas de geometria, aumento de seção transversal, aumento do comprimento, a gente consegue atenuar as pulsações provenientes aí do nosso compressor, tá? Suas aplicações devem ser as mais próximas possíveis do compressor, o qual então é a fonte geradora de todo esse ruído, beleza? Bom, além disso, no sistema de ar-condicionado, a gente pode também falar um pouquinho a respeito dos componentes de vedação, Os componentes de vedação atualmente mais utilizados, eles são basicamente dois tipos básicos, que são os O-rings e os sealers, sendo que os O-rings eles são basicamente anéis de borracha, eles variam um pouco a sua seção transversal, tá? E a sua espessura, e eles possuem esses O-rings aplicações diretas, ou seja, a gente tem O-rings específicos tanto para R134A e a gente tem também O-rings específicos para o sistema R12, Então a gente não pode juntar os dois e de repente colocar assim tudo em qualquer aplicação, tá? Porque senão a gente vai ter problemas. Lembrem vocês quando a gente começou a falar lá na frente que se a gente estivesse utilizando um sistema projetado para R12, e utilizasse eventualmente o R134A, esse fluido refrigerante mais novo, ele tenderia a danificar aí os nossos O-rings e algumas outras peças internas de vedações aí do nosso sistema de ar-condicionado. Os sealers que eu falei para vocês são esses sealing washes aqui, tá?
Eles são basicamente arruelas metálicas com insertos de borracha vulcanizada, né? O assentamento dele não é tão simples, mas também são utilizados aí nos sistemas de ar-condicionado para garantir vedações aí, principalmente quando a gente tem um componente indo para o outro, então a tubulação entrando no compressor, por exemplo, tá? Bom, dentro do controle do ar-condicionado a gente basicamente tem dois tipos. Temos o controle manual e o controle automático. O controle manual é aquele que a gente já conhece, né, que são os primeiros sistemas de ar-condicionado, em que a gente tem basicamente dois botões, né, um botão que faz o funcionamento do sistema, o acionamento do ar-condicionado, e um botão de recirculação. Essa seria a parte elétrica da coisa, né, digamos assim. Vocês vão entender o que eu quero dizer de elétrica quando eu falo, é porque um controle automático é um controle 100% eletrônico, enquanto que o controle manual ele varia em parte eletrônico e parte manual. Manual no caso de quando a gente movimentar, né, um desses botões, seja esse daqui ou seja o de cá, a gente puxar cabos de aço, em que esses cabos de aço eles executarão diferentes atividades dentro do nosso sistema de ar-condicionado, tá? Então esse aqui da foto primeiro não é um controle manual, apesar de a gente ter alguns componentes eletrônicos como o acionamento do compressor e recirculação, né, a gente ainda tem a presença dos cabos de aço que vão controlar basicamente o fluxo e a abertura ou não para o núcleo do nosso aquecedor, através desse controle da temperatura, né? Lembrem vocês que uma parte fica vermelha, referente ao que seria o nosso aquecedor, ou seja, a temperatura desejada no habitáculo é uma temperatura mais alta, e a outra parte fica azul, referente aí apenas a passagem pelo evaporador, significando para a gente aí que a gente quer apenas temperaturas mais baixas, tá? Dentro do nosso habitáculo do ar-condicionado. O acionamento do ventilador, por sua vez, né, nesse caso, ele aciona a velocidade que o blower, né, ele vai rotacionar, e aí consequentemente vai disponibilizar ou vai empurrar ou vai pressurizar, né, a palavra que vocês prefiram, uma quantidade maior de massa de ar sobre as aletas do nosso evaporador, tá? Então o fluxo de um sistema de ar-condicionado ele vem lá de fora do ar ambiente, em que ele é succionado pelo blower, ele é direcionado contra as paredes do nosso evaporador, e à medida que ele passa pelo evaporador, a gente tem aí dois possíveis caminhos, digamos assim. Ou ele irá passar pelo núcleo do aquecedor, onde ele será aquecido, ou então ele seguirá para os difusores, né? Sendo que os difusores nós temos vários, né? Dependendo do automóvel, alguns são padrões, ou seja, o difusor central, frontal central, que é esse que fica localizado acima do painel, os difusores laterais, que ficam localizados, né, nas laterais aí do carro, já próximo às portas. A gente tem os difusores de pé, né, que são aquelas saídas que ficam localizadas na parte de baixo do painel, que são apontadas aí para os pés dos passageiros. A gente tem também os difusores, que são os difusores superiores, que ficam localizados aqui ao final do painel e o início do paralama, desculpe, vixe, se fosse um painel e um paralama, o carro seria totalmente diferente, né? Mas ficam localizados aqui ao final do painel e início do para-brisas, né, por onde eles saem para poder fazer até a função de desembaçar. E em alguns outros veículos a gente tem até um difusor traseiro, em que os difusores eles vêm por baixo por baixo do assoalho, ou então eles vêm aqui pelo túnel central, né, ainda na parte superior, não literalmente no assoalho, mas ainda ali passando ali no meio entre o motorista e o passageiro, e onde ele tem a saída direcionada para os ocupantes traseiros, né? Aí um difusorzinho aqui desse aqui, ó. Nem falei aqui, nem lembrei que a gente tinha essa foto ainda aqui. Esse é o número 9, difusor de ar para os bancos traseiros, tá? Então esse é o comportamento, né, de um sistema de fluxo de ar-condicionado, e isso tudo é possível graças à caixa de ar, né? A caixa de ar basicamente é uma caixa mesmo de plástico, em que na maioria das vezes, né, ela vem montada sobre duas peças, né? Uma peça que encaixa sobre a outra, digamos que seja uma caixa, uma tampa, né? E aí a gente parafusa essa caixa, e onde essa caixa ela vai ter diversos caminhos, como se fosse um labirinto, e algumas saídas que são as saídas dos nossos difusores, tá? Mas a caixa de ar basicamente então é uma câmara que possui duas entradas de ar e várias saídas, como a gente já falou. Essas duas entradas de ar é uma entrada de ar externo e uma entrada de ar interna. Essa entrada de ar interna é aquela entrada de ar que, quando a gente aciona recirculação, ela então consegue captar
a massa de ar que já está, né, presa, digamos assim, no habitáculo do nosso motorista, tá? Bom, aqui a gente tem uma representaçãozinha, tá, do que seria aqui o nosso sistema de distribuição, né? Então a gente ligou o sistema de ar-condicionado, passa pelo blower, ele vem aqui e se choca, né, primeiro pelo filtro de ar e depois pelo evaporador, e aí ele chega, então ele vai, né, dependendo da saída que o motorista selecionar, ele vai sair em direção ao habitáculo, né, seja na parte superior, na parte frontal ou na parte de baixo, tá? A gente tem, esse videozinho eu vou passar daqui a pouco, tá? A gente tem também um sistema de aquecimento, né? O sistema de aquecimento ele tem a função de justamente aumentar a temperatura do ar que está entrando ali para dentro, né, do nosso habitáculo. E para que a gente possa, né, permitir esse aquecimento, é necessário então que a gente use o próprio calor gerado pelo motor para fazer com que essa massa de ar ela seja aquecida. E isso vai ser possível uma vez que a gente tem um duto, né, do nosso líquido de arrefecimento, né, saindo então ali do motor, já saindo aquecido, indo em direção a um aquecedor, tá? Esse aquecedor ele também fica localizado dentro da nossa caixa de ar, e aí ele vai receber esse líquido de arrefecimento mais quente e, consequentemente, com esse líquido de arrefecimento mais quente, quando a massa de ar se chocar contra ele, né, a tendência é que essa massa de ar ela troque temperatura e ela já passe, né, dependendo da posição que você tenha ligado, né, se você ligou o aquecedor no máximo, ela já passe quente então para dentro do habitáculo do nosso veículo. Só fazendo uma ressalva para aquelas pessoas que utilizam água mineral no sistema de arrefecimento, a tendência é que esse núcleo do aquecedor ele seja corroído. Então, com o passar do tempo, você pode ter na parte interna, né, a parte de baixo ali onde você coloca o pé ali do assoalho do carro, todo molhado, né? E essa água, né, na verdade, ela fica vindo então desse núcleo do aquecedor, porque de tanto você utilizar água ao invés de líquido de arrefecimento, essa água ela começa a corroer as paredes do núcleo de aquecedor e provocam infiltrações que com o passar do tempo, né, vão fazer com que mais água, né, já que a gente disse que não é líquido de arrefecimento, né, mais água esteja presente ali no nosso assoalho, tá? Aí geralmente para poder consertar isso a pessoa tem que trocar o núcleo do aquecedor. Como aqui em Salvador e regiões próximas a gente não tem um costume de utilizar aquecedor, é normal que o cara isole aquela tubulação e, consequentemente, depois de isolado, o carro perde a capacidade de gerar calor, tá? Mas como Salvador ninguém usa aquecedor, né, ou geralmente não se é utilizado aquecedor, as pessoas que optam por essa adaptação não sentem tanto problema, tá bom? Uma forma de reparar esse inconveniente de forma correta seria, né, desmontando todo o painel do veículo para poder abrir a caixa de ar e trocar o núcleo, né? Porém, a desmontagem de um painel geralmente ela é evitada, né, uma vez que com o painel removido e mesmo com o melhor profissional de todos, depois que se coloca, né, se tende a gerar muito grilos no carro, né? Grilos são aquelas zoadezinhas que você fica ouvindo quando passa num buraco ou quando está passando por um terreno mais acidentado, né? Porque a colocação nunca é 100%, tá? Aqui a gente tem, né, uma outra representaçãozinha do nosso automóvel, né? O ar externo passando por aqui. Aqui a gente tem um seletor onde a gente pode ter 100% do ar externo, 100% do ar interno ou uma mescla dos dois. Passa pelo blower, né, que é pelo ventilador. Tá faltando aqui no desenhozinho o filtro do ar-condicionado, mas enfim, passa do filtro e aí a gente passa pelo evaporador. Se a tubulação, né, isso aqui parece uma seta, pessoal, mas entenda que é uma porta, né? Aqui está nessa posição, depois ele fica nessa, depois nessa. Então, dependendo da posição que essa janelazinha assumir, a gente pode evitar a passagem pelo aquecedor e passar 100% para dentro do automóvel, parte passar no aquecedor e parte passar por cima e a gente tem uma mistura, ou então 100% passando pelo aquecedor e nada passando por cima, ou seja, toda a massa de ar que foi resfriada, ela mais uma vez será aquecida e vai sair então em direção aos nossos passageiros, tá bom? Bom, aqui é um outro sketchzinho onde mostra esses ajustes de temperatura, só que a gente tem um videozinho, então eu vou preferir mostrar o vídeo para vocês, que eu acredito que seja mais legal, tá? Vou dar o OK aqui. Então observem, né? A gente tem aqui agora ó,
a posição aqui, ó, no ar apenas externo, no número 2, e que esse veículo esteja colocando ar apenas para as pernas do passageiro. Agora o cara muda aqui, deixa no número 2, só que agora fazendo a recirculação interna, né? Então, ó, aquela portazinha aqui, aquela janelazinha se fechou e a gente passa apenas pelo nosso evaporador. Mudamos mais uma vez, voltamos agora para 100% de ar externo, só que agora a gente quer passar para o passageiro. Então percebam que aquela janelazinha que estava abrindo aqui para baixo, ela é fechada e agora a janela que permite a saída para o passageiro é aberta. Nesse momento, ó, a gente foi selecionado tanto a parte de baixo dos pés quanto a saída frontal, tá? E agora depois a tendência ele deve mostrar agora o desembaçador, tá? O desembaçador, apenas o desembaçador. Depois disso acredito que ele venha mostrar o aquecimento então da massa de ar quando passa então no núcleo do aquecedor, tá? O núcleo do aquecedor é esse que está aqui vermelhinho aqui. Mas é uma animaçãozinha bem legal que a gente consegue entender mais ou menos o fluxo que acontece. A diferença do sistema eletrônico para um manual é que o manual, quando você gira, são todos cabos de aço, enquanto que no eletrônico, quando você faz um acionamento, né, existem motores elétricos aqui em cada uma dessas janelas que vão fazer a movimentação. Ficou faltando mostrar só o aquecimento, tá? Mas basicamente o aquecimento era essa janelazinha aqui, ó, que iria ser aberta e a gente teria, né, a passagem do ar aqui pelo nosso aquecedor, tá? Bom, vamos passando então. A gente pode ter, né, como eu disse a vocês, o ar-condicionado manual e o ar-condicionado digital, né, sendo esse ar-condicionado digital um ar-condicionado também podendo ser do tipo inteligente, e a gente vai explicar o porquê do inteligente. No ar-condicionado convencional, a PCM, que é a central do motor, ela controla o sistema de refrigeração, habilitando ou não o funcionamento do compressor. Então, nesse caso, o compressor do ar-condicionado ele responde à central de injeção eletrônica, tá? Ele não tem uma central apenas para ele de conforto, conveniência e clima. Quando a gente tem um ar-condicionado automático ou um ar-condicionado inteligente, a gente tem uma própria central para todo esse sistema, né? Então a função desse sistema uma vez que você tem a rede CAN, é fazer com que na hora que você selecionar o ar-condicionado, a central do motor identifique que você selecionou o ar-condicionado e aumente a rotação do motor, e a central de clima, né, de conforto e conveniência, ela vai tender a distribuir da melhor forma o fluxo de ar dentro da caixa de ar para fazer com que aquela temperatura que você setou, né, que você selecionou, ela chegue de forma mais rápida possível dentro lá do nosso habitáculo. E aí, para isso, a gente precisa ter alguns sensores, né, sendo esses sensores de temperatura, em que esses sensores eles vão medir a temperatura que está, né, tanto na parte interna do habitáculo quanto nos dutos, para saber então quando ele deve selecionar a passagem de ar apenas pelo evaporador ou pelo radiador, né? Quando eu falo radiador, eu pensei aqui no núcleo do aquecedor e falei radiador, mas apenas pelo evaporador, apenas pelo núcleo do aquecedor, quando ele passe pelos dois, ou até mesmo quando ele vai ligar numa velocidade maior ou menor a nossa ventoinha ali de ventilação forçada do nosso ar-condicionado, tá? Bom, então como eu disse a vocês, para fazer isso são utilizados alguns sensores de temperatura, né? Sensores de temperatura, né? A gente pode ter um sensor tanto externo para medir a temperatura externa do ambiente, mas principalmente a gente necessita de temperaturas internas, seja temperaturas internas no automóvel ou temperaturas até nos próprios difusores, tá? E à medida então que esses sensores, né, que esses termistores, eles identificam a temperatura, eles enviam para essa central de conforto, e a central de conforto então que vai redirecionar o melhor caminho aí para todo o fluxo, para toda a massa de ar. Ela vai tanto redirecionar o fluxo da massa de ar, quanto ela vai também decidir a velocidade que o blower ele vai ser utilizado, tá? Então alguns veículos são equipados com sensores de duto, que esses sensores já ficam localizados nos dutos aqui do ar-condicionado, né? E aí eles conseguem, né, fazer a medição dessa temperatura.
Alguns outros veículos, né, eles têm até um sensor de fumaça, que esse fica localizado na frente do carro. Então, esse tipo de sensor de fumaça é um sensor que ele detecta, por exemplo, altos níveis de CO, HC e NOx. E aí, nesse momento, quando ele faz essa detecção, que ele percebe que o ar, né, que está aqui fora, né, que está na parte de fora do carro, ele está muito carregado, ele termina fechando a alimentação externa e abrindo apenas a recirculação, para que a gente, na hora que estiver passando, né, por essa situação de muita fumaça ou de muita poluição, a gente não tenha tanta poluição entrando dentro do automóvel. Uma vez passada essa situação, ele comuta de volta, né? Ou seja, ele dá uma, digamos assim, uma refrescada, porque mesmo que ele esteja fechado, ainda a parte consegue ser infiltrada. Então, o sistema aí, por sua vez, vai reabrir a circulação externa e vai fechar a circulação interna do ar-condicionado, tá? De qualquer forma, seja o sistema mais convencional, o sistema inteligente, a gente sempre vai ter uma relação com o gerenciamento eletrônico de motor, né? Isso a gente já falou muitas vezes. Quando o ar-condicionado ele é acionado, o gerenciamento eletrônico ele faz com que o motor opere em uma rotação um pouco maior, para justamente compensar a perda que nós temos aí em relação à potência gerada pelo nosso motor, né? A potência de fato que vai para as rodas. Então, toda vez que a central ela recebe um sinal, né, ela aumenta as rotações, principalmente em marcha lenta, e no momento, na demanda que você precise pé fundo, né, que você precise de fato de altas potências, ela desliga, né, o compressor do nosso ar-condicionado, fazendo com que toda a potência do motor que foi gerada pela combustão seja então enviada para as rodas do nosso veículo, tá? Bom, e aí a gente tem também ainda o que a gente pode falar um pouquinho ainda das válvulas de serviço, né? Eu também falo isso no vídeo que foi gravado lá na oficina. A gente tem, para que a gente consiga tanto fazer a remoção quanto a inserção aí de fluidos refrigerantes, a gente precisa de válvulas de serviço, né? Essas válvulas aí, elas são duas, uma fica localizada no lado de alta pressão e outra no lado de baixa, e basicamente são tampões aí que permitem tanto a conexão quanto o desengate de máquinas apropriadas para poder realizar, né, como eu disse, a remoção do fluido e realizar a inserção de fluido novo, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu peço aos senhores que assistam aí esses dois videozinhos, tá? E leiam o restante do material que está aí, e se atentem para a questão aí que foi disponibilizada para computar como a presença, tá, da atividadezinha. Beleza? Bom, no mais, ficaremos por aqui. Então, na semana que vem voltaremos então com nossas aulas ao vivo, tá legal? Um abraço, qualquer dúvida manda um e-mail. Tchau, tchau.